Êxodo 25, do 23 ao 30. Assim diz a santa, inerrante palavra do nosso Deus. Também farás a mesa de madeira de acácia. Terá o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado, e a altura de 1 côvado e meio. De ouro puro a cobrirás e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhes farás moldura ao redor, da largura de 4 dedos, e lhes farás uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. Perto da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro. Por meio deles se levará à mesa. Também farás os seus pratos e os seus recipientes para incenso, e as suas galhetas, e as suas taças, em que se hão de oferecer libações, de ouro puro os farás. Porás sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente. Até aí a leitura da palavra do nosso Deus. Oremos. Santo Deus, estamos diante da Tua palavra, que é inspirada, infalível, inerrante, suficiente para todas as épocas. Diante de uma palavra perfeita como esta, única, pedimos-te a iluminação do Teu Santo Espírito, para que compreendamos a Tua mensagem nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Que tipo de pessoa você é? Aventureira ou caseira? Por aventureiro eu quero dizer o tipo de pessoa que gosta de viajar, gosta de experimentar coisas novas. Não sei se é o caso de alguns de vocês, aqueles corajosos que enfrentaram por horas a fio, por exemplo, as rodovias da vida para ir à praia. Não sei se você é do tipo que gosta de diferenciar os locais que você vai. Você gosta de coisas novas e não há mal nenhum nisso. Ou você é daquele tipo aposentado, ou não necessariamente aposentado, mas caseiro ou caseira, que prefere o bom aconchego do seu lar. Que tipo de pessoa você é? Normalmente, num casamento, minha experiência, é que um é caseiro e o outro gosta de viajar. Normalmente é assim, né? E um cutuca o outro, ou para viajar ou para ficar em casa. Mas a realidade, irmãos, é que dentro de nós, às vezes uma mistura. Há épocas que você está mais caseiro e há épocas que você quer viajar mais. E isso não é somente para crentes, mas para a humanidade como um todo. E por que eu quero ressaltar esse aspecto que diz respeito a mim e a você? É porque na existência humana, todos nós temos o mesmo anseio. O anseio de um lar. Os aventureiros saem à procura de um lar. Querem um lugar diferente para chamar de seu. Os caseiros, por outro lado, querem fazer do lugar onde eles estão um lar. Algo confortável para se morar e assim por diante. Esse anseio reflete a nossa história. A humanidade sofre até hoje de um senso de deslocalização. O que seria isso? Sentimos que não pertencemos a este lugar e sempre estamos procurando ou consertar onde nós moramos ou encontrar uma outra experiência para nos dar aconchego, para nos dar guarida. Isso acontece porque nós fomos expulsos do jardim na pessoa dos nossos pais, Adão e Eva. O Éden não era apenas um jardim, era o primeiro lar da humanidade. Era um lugar onde havia provisão, fartura, segurança. Já pensou você morar num lugar onde não tem que trancar a porta? Não tem que levantar os muros? Um lugar onde não haveria fome, nem miséria, nem dor? Pois é, esse lugar era o Éden. Mas nós, irmãos, representados por Adão, fomos expulsos. A humanidade rejeitou a Deus e, portanto, vaga até hoje fora do Éden. Neste momento da nossa leitura, Israel é uma
nação a caminho do seu lar. Você lembra da história? Eles estão caminhando ali no deserto rumo a Canaã, a terra prometida. Nós sabemos, no entanto, que ao chegar lá, eles vão experimentar certas bênçãos do Senhor, principalmente na figura do seu líder Josué. Mas eles descobrirão logo cedo que Canaã não é a parada final. Canaã também não era o lar. Era apenas um indicativo de um lar muito melhor e maior, cujo arquiteto era o próprio Deus, como vai dizer o autor aos Hebreus. É nesse sentido que nós nos deparamos com o tabernáculo. O tabernáculo, irmãos, é óbvio, é a tenda onde Deus habitava com o povo da antiga aliança. É Deus vindo morar com o povo. O povo não poderia regressar novamente ao Éden, mas Deus chega para o povo e fala: agora eu vou morar com vocês durante essa estadia. Portanto, eu quero que vocês enxerguem o tabernáculo como um mapa que mostra o caminho do nosso verdadeiro lar. É importante dizer isso porque às vezes você pode ter vindo aqui neste culto pensando: poxa, nossa, pela manhã nós lemos Atos dos Apóstolos, agora a gente vai falar de mobília. O que eu, como crente do século 21, sofrendo várias angústias por vezes, tendo várias aspirações e ansiedades, tenho que vir aqui e ouvir sobre uma mesa, e em cima havia pães. É porque no tabernáculo, juntamente com a sua mobília, nós vemos um mapa, onde aponta para o nosso verdadeiro lar. Não é à toa, irmãos, que no tabernáculo, se você prestar atenção, as descrições remontam ao Éden. Você já notou isso? Se você notar, por exemplo, o capítulo 25, é quando Deus começa a falar com Moisés a respeito do tabernáculo, o verso 3 começa a falar de ouro. E o verso 7 termina falando da pedra chamada ônix. A mesma descrição do Éden, se você notar, depois você pode consultar Gênesis 2, verso 23. A descrição do candelabro, aí na próxima passagem, versos 31 a seguir, se você notar, a descrição do candelabro assemelha-se a uma árvore, remontando possivelmente a árvore do jardim do Éden. Na criação, você tem Deus falando 7 vezes. E adivinha quantas vezes Deus fala para Moisés aqui? 7 vezes. E disse Deus a Moisés. Então, claramente, a representação aqui do tabernáculo aponta para o Éden. Todavia, o nosso texto não tem como função apenas remontar o passado, o lar que nós perdemos, mas aponta também para o lar que ainda vamos residir. Um lar que foi conquistado não pelo primeiro Adão, mas pelo segundo Adão. Então, por isso é importante nós entendermos as mobílias do tabernáculo, porque formam o mapa da nossa moradia com Deus. Na primeira mobília nós vimos aí, vocês viram precisamente semana passada, a Arca da Aliança com a sua tampa. É a primeira mobília do tabernáculo e aponta para o quê? O nosso lar é aonde Deus governa. Isso está claramente descrito pelo tamanho da arca, por exemplo. Era o tamanho exato de um estrado onde os reis se valiam para apoiar os seus pés e julgar as causas do seu povo. Então, quando você vê a descrição da arca, não só do tamanho de um estrado, mas contendo a lei de Deus, as tábuas dos 10 mandamentos, você tem o governo de Deus. É Deus dizendo: o lar de vocês é onde eu governo. É onde o meu povo está submisso às minhas leis, a fim de viverdes. É isso que nós temos na primeira mobília. E é interessante que a arca, ela tem uma tampa, o propiciatório, mostrando ali a cobertura da lei de Deus, um aspecto de misericórdia. Tanto é que reformadores como Martinho Lutero chamavam de tampa da misericórdia, apontando que o governo de Deus não é só justo, santo, mas misericordioso também. Do contrário, quem de nós estaria aqui? Nosso lugar é onde Deus governa, de forma santa, justa e misericordiosa. E aqui nós estamos na nossa segunda mobília, um mapa para que nós encontremos o caminho do nosso verdadeiro lar. Nós temos aqui
a mesa com os pães. Veja, essa mesa, chamada também de mesa de ouro, mesa da proposição ou da presença, era feita também de madeira de acácia, conforme o verso 23. Ela era pequena também, o comprimento ali de 88 centímetros, largura de 44 centímetros e altura de 76 centímetros. Era revestidas de ouro por fora e ambas coroadas aí com uma borda, versos 24 e 25. Ambas as peças tinham argolas e varas para transporte. Dos versos 26 a 28 nós vemos isso. Você vai ver aí varas, argolas para que a mesa fosse transportada. Lembre-se que o culto e o povo vivia em constante movimento. Então era necessário ter essas coisas. A diferença é claro que na Arca da Aliança essas varas eram fixas, ao passo que na mesa eram removíveis. Então, apesar da mesa do Senhor estar aqui, há coisas em cima dela. Versos 29 e 30, nós lemos que havia um prato sobre o qual os pães da proposição eram colocados. Segundo, havia também um pequeno recipiente no qual se colocava o incenso que servia de oferta, que complementaria a oferta dos pães da proposição. Terceiro, havia um jarro, aí essa palavra galhetas, que aparece no 29, significa jarro, tá? E nesse jarro havia a oferta de libação, que normalmente era vinho, mas poderia ser azeite também. A ideia era que oferecer algo para Deus que custasse ao povo, vinho ou azeite. E por fim, em cima dessa mesa nós tínhamos uma taça na qual a oferta era derramada. Então, irmãos, algo muito importante quando nós estudamos as mobílias do tabernáculo. As descrições aqui são mais funcionais do que simbólicas. Lembra? Nem tudo aqui tem um significado espiritual. Então a gente não tem que ficar remoendo o texto, dizendo, nossa, as argolas aqui representam a aliança de Deus com os homens e assim por diante. Tem que se tomar muito cuidado. Muito cuidado. O que nós temos aqui, primeiro, são descrições, a fim de que o transporte fosse bem feito e a mesa fosse construída da forma que Deus determinara. Onde está o simbolismo aqui? Na mesa e no pão. Então o clímax do nosso texto está exatamente no verso 30. Porás sobre a mesa os pães da proposição ou da presença diante de mim perpetuamente. Então, para você estudar com maior proveito as mobílias do tabernáculo, é importante você entender o que o símbolo, hoje mesa e pão, significava para a época e o que o Novo Testamento tem a dizer. Então, portanto, o que nós podemos dizer a respeito da mesa e dos pães é que era um símbolo da provisão de Deus para com o seu povo. Então hoje nós veremos, tiraremos duas lições dessa mobília sobre a extraordinária providência de Deus para com o seu povo. É isso que a mobília servia, é para isso. É para ser um lembrete de que o Deus que havia resgatado o povo do Egito era um Deus provedor. Então, longe de nós ficarmos tentando achar significados ocultos no texto, nos seus tamanhos, nos seus tipos e etc., cabe a nós simplesmente olharmos para o principal, que é a mesa e o pão, onde vai nos mostrar aí as duas características da extraordinária provisão de Deus para com o seu povo. Então, em primeiro lugar, nós vemos que na extraordinária providência de Deus com o seu povo, nós temos verdadeira comunhão. E aqui eu vou falar primeiro da mesa. A maioria das casas, creio que a sua não é diferente da minha, tem mesa. Agora, se eu fosse pedir para você imaginar o seguinte, imagine um momento feliz com a sua família na sua casa. Normalmente, nós imaginamos ao redor da mesa. E exatamente isso não muda, tanto para nós hoje, quanto para o contexto do Antigo Testamento, era a mesma coisa. Mesa era sinal de amizade, de comunhão.
Aqui no lar tipológico de Deus, o lar ali no tabernáculo, há uma mesa preparada para uma refeição. A mesa, portanto, é colocada ali como um sinal permanente de que Deus convida o seu povo para desfrutar de verdadeira comunhão. É por isso que tinha que ter uma mesa no tabernáculo. Veja, em Êxodo 24, versos 9 a 11, os anciãos de Israel subiram o monte até a presença de Deus. Você tem aí o texto. E diz o texto que eles viram a Deus. Mas Deus não estendeu a mão para com eles. Em vez disso, viram Deus e comeram e beberam. Qual é o sinal? É um sinal de misericórdia. É claro, Deus estava em uma forma, vocês estudaram isso. Deus estava numa forma que era possível o homem contemplá-lo, numa teofania. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que versículos para trás, nós vemos os anciãos e Moisés comendo diante de Deus. Uma representação de comunhão com Deus, de amizade. Irmãos, a vida de Moisés não foi perfeita, mas há momentos que são destacáveis. E aqui friso o fatídico dia do bezerro de ouro em Êxodo 32, por exemplo. Deus havia resgatado o seu povo do Egito. Eles estavam no deserto, adorando o bezerro, ao invés do Deus Todo-Poderoso, Criador, aquele que não pode ser adorado por meio de imagem nenhuma. Mas é interessante que Deus fala o seguinte para o povo: eu vou permanecer com a minha promessa. Vocês vão conquistar a terra prometida. Só tem uma coisa: porque vocês fizeram o que fizeram, idolatraram o bezerro de ouro, eu não subirei por meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que eu não te consuma eu no caminho. Êxodo 33, verso 3. Pense um momento na oferta que Deus acabara de fazer. O povo poderia ter as bênçãos de Deus sem Deus. Eles poderiam gozar da terra prometida sem ter comunhão com Deus Santo. Foi isso que Deus propôs para o povo. Mas é interessante a resposta de Moisés. Em Êxodo 33, versos 15 e 16, ele diz: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se Deus aparecesse para você, vamos colocar no campo da hipótese, e dissesse o seguinte: eu te dou um bilhete para o céu, e você não precisa de ter comunhão comigo, você não precisa se santificar, o bilhete está aqui, você aceitaria? Eu, Deus Todo-Poderoso, estou dizendo: você não vai para o inferno, mas você não vai ter comunhão comigo. Faça o que você quiser. Parece que foi mais ou menos isso que Deus falou com Moisés e o povo. E Moisés disse: Senhor, se tu não fores comigo, eu não irei. Isso é grandioso. É como se Moisés dissesse: o que me importa não é somente as bênçãos do Senhor, mas o Senhor propriamente dito. Se o Senhor não for comigo, nada tem sentido, porque a vida verdadeira, aonde há o verdadeiro lar, não é em Canaã, mas é na presença do Senhor. Lembre-se, a mesa apontava para o nosso lar, e o nosso lar é onde nós temos comunhão com Deus. Deus não nos salva apenas do pecado e nos tira do caminho do inferno. Deus nos salva para vivermos com Ele. É isso que nós vemos. Portanto, irmãos, a vida cristã envolve uma experiência viva com Deus. Eu sei que para nós, às vezes, presbiterianos, reformados, quando falo de experiência, a gente dá 2 passos para trás. Com experiência, não estou dizendo aqui ou defendendo um experiencialismo cego e tolo. Eu estou dizendo de caminhar com Deus, como Enoque, como Noé e tantos outros. É vida com Deus. O cristianismo não consiste apenas de verdades lindas e maravilhosas sobre Deus. O cristianismo não consiste apenas em você ter uma doutrina correta. Isso é imprescindível e não abrimos mão disso.
Mas isso nos leva à adoração do verdadeiro Deus, a ter um contato com aquele que nós chamamos de Pai. Lutero costumava dizer que o cristianismo é uma religião de pronomes possessivos. Eu acho isso fantástico. Uma coisa é dizer, Jesus Cristo é um grande Salvador. E até os demônios podem dizer isso. Outra coisa é você e eu dizermos, Jesus Cristo é o meu Salvador. Se o Senhor não for, eu não irei, porque o meu lar é onde o Senhor está. Irmãos, nós devemos saber que união é diferente de comunhão. Nós somos unidos a Cristo, nascemos de novo, fomos feitos filhos de Deus. Não pelo poder da carne, mas pelo poder do Espírito. E isso não é você que Deus deu 99 passos e você deu um. Não! Quando nós falamos de novo nascimento, de salvação, num primeiro momento é Deus que dá os 100 passos e nos carrega. Todavia, união com Cristo deve ser diferenciada de comunhão com Cristo. União é unilateral, é Deus quem faz por mim e por você. Comunhão com Deus requer a minha atitude e a sua atitude. Não é Deus que vai controlar os seus braços para que você ore. É verdade, nós oramos na força e no poder do Espírito, mas quando eu ajoelho naquele momento a sós com Deus, é eu que estou orando. Não é um robô. União é diferente de comunhão. Veja, com isso o que eu quero dizer? Orar e ler a Bíblia, se você deixar de orar e ler a Bíblia, sendo você crente e salvo por Cristo, não vai fazer com que você perca a sua salvação. E o contrário também é verdadeiro. Se você orar e ler a Bíblia, você não vai ficar mais salvo do que você já é hoje. Não, para nós que somos salvos pela graça, é um relacionamento de pai para com filho. Pais, que aqui estão avós, filhos também. Imagine um pai com 2 filhos. O primeiro filho acorda e a primeira coisa que ele quer fazer é tomar café com seu pai. À tarde, quando ele tem tempo, é orar e ler a Bíblia com seu pai. Aos finais de semana, num sábado, por exemplo, é jogar bola, praticar algum esporte com o seu pai. Ao passo que o filho de número 2 não faz tanta questão assim. E a pergunta que eu faço para você nesta noite, entre o filho de número 1 e o número 2, qual vai ter mais intimidade com o pai? É claro que o de número 1. A pergunta é, o filho de número 2 deixou de ser filho? Mas ele vai perder tantas coisas, tantas experiências. É a mesma coisa, meus irmãos. A mesa que estava ali apontava para a nossa necessidade de comunhão com Deus. É verdade, nós não vamos perder a nossa salvação se deixarmos de ler a Bíblia, mas vamos nos tornar cada vez mais fracos, cada vez mais vazios, mais tristes, ao ponto de cairmos no paternal desagrado de Deus, nosso Pai. Mas aquela mesa não apontava apenas para a comunhão com Deus, mas para a comunhão uns com os outros. Veja, Levítico, capítulo 24, versos 5 a 9, vai dizer que a mesa da presença, outro nome para ela, era constituída de 12 pães, em 2 fileiras, ou empilhados um ao lado da outra. 12 pães, em 2 fileiras ou empilhados um ao lado do outro, com 6 de cada lado, substituídos a cada semana. Por que 12? Porque representavam as 12 tribos. A mensagem da mesa da proposição é muito clara. Quando nós estamos no nosso verdadeiro lar, que é na comunhão com Deus, nós temos comunhão uns com os outros. A nossa verdadeira comunhão não reside em gostos parecidos. Aqui nós não estamos reunidos porque todo mundo torce para o mesmo time, gosta do mesmo estilo de música, temos todos a mesma idade. Não. O que nos une está para além dessas coisas. Essas coisas podem existir, mas o que nos une vai para além, coisas que o mundo não pode explicar. O que nos une é a presença, a comunhão com o nosso Deus, em Cristo Jesus.
E isso nos dá várias lições. Primeiro, por exemplo, nós devemos pensar como nós tratamos os nossos irmãos. Lembra, é uma mesa com 12 pães, representando a totalidade do povo de Deus. Aqui na mesa não está falando que uma tribo é melhor que a outra. Há espaço para todos no corpo. Como que nós temos tratado aqueles por quem Cristo morreu? É de se pensar também, irmãos, como que nós temos servido a Deus. Será que nós temos servido com toda alegria? Estamos reunidos, temos comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. Por que por vezes nos falta alegria? Por que por vezes parece um enfado? Outra coisa que eu gostaria de refletir ainda acerca do tema da comunhão, uns com os outros e com o próprio Deus, aquilo que a mesa representava no primeiro momento. Eu gostaria de dar uma palavra para você que veio de uma família desestruturada. Normalmente nós, pregadores, cometemos um erro de pregar para vocês como se vocês tivessem a família dos sonhos, o sonho americano. Às vezes você foi criado apenas com a sua mãe. E seu pai você não conheceu. Ou você conheceu seu pai e sua mãe, pode acontecer isso, mas eles são muito distantes do Senhor. E isso trouxe ruídos na comunicação. Às vezes há pessoas que carregam isso para o resto da vida, amargura contra os seus pais. Quando nós vemos a mesa aqui representada, apontando para a comunhão com Deus e com os outros, nós aprendemos que a gente nunca está sozinho. E eu quero encorajar vocês a ver a igreja como a sua família. Lembre-se, os pães representavam a totalidade do povo, estamos unidos. O seu problema é o meu problema. Às vezes nós esquecemos isso e sofremos sozinhos. Você pode não ter tido uma família de ouro, e a família da igreja não é perfeita, mas Cristo nos une. E nós estamos aqui para ajudá-los naquilo que vocês precisarem. Comunhão com Deus e uns para com os outros. É isso que nós aprendemos em primeiro lugar. Mas em segundo lugar, na extraordinária providência de Deus, nós não temos somente comunhão, mas nós somos por Deus cuidados também. Então, em primeiro lugar, a mesa com os pães apontava para a comunhão, e em segundo e último lugar, apontava para o cuidado de Deus para com o seu povo. Fácil de decorar, comunhão e cuidado. É para isso que a mesa estava lá. Então veja, nós vemos isso agora não mais tanto com a mesa, mas com o pão. E eu gostaria de me deter aqui, sobre a simbologia do pão. Dado o contexto, o homem antigo, o homem dos tempos bíblicos, tinha uma dieta muito simples. A dieta do mundo antigo era basicamente restrita a pão. Havia carne também, é verdade, mas a grande massa das pessoas comiam pão. Então veja, os primeiros hebreus dependiam do pão e da água como elementos vitais para a sua existência diária. Se você lembrar em Gênesis 21, verso 14, Abraão, quando vai despedir Agar, adivinha o que ele dá para ela sobreviver? Pão e água. Porque era alimento básico da época. Os israelitas, por exemplo, quando eles viram que no deserto não havia pão, lá em Êxodo 16, verso 3, eles ficaram apavorados. Como que aqui no deserto não tem pão? Nós vamos perecer, porque é alimento básico. É para isso que o pão aponta. No Novo Testamento é a mesma coisa. O pão é apontado como necessário para a vida diária. No ministério de Jesus, por exemplo, quando ele foi tentado por Satanás, o que Satanás falou para ele? Transforma essas pedras em pães. Ao passo que Jesus citou o texto que nós lemos hoje em Deuteronômio 3. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus, certa vez preocupado com as multidões, melhor dizendo, em 2 ocasiões registradas nos evangelhos, ele multiplica pães para 5.000 pessoas e depois para 4.000. Então, eu quero que você entenda que o pão simbolizava isso, o alimento necessário para a subsistência humana no mundo antigo. Agora a pergunta que não quer calar: para que tem um pão então no tabernáculo? Será que
Era para alimentar o povo? Não era. Era apenas 12 pães. E nós vimos aqui que são simbólicos. Será que era para alimentar o Deus Todo-Poderoso? Irmãos, liberais, pessoas que não creem na Bíblia, dizem que Israel copiou as culturas antigas. Na Mesopotâmia, era comum a crença de que Deus, os deuses fictícios criados pelos homens, e por serem deuses fictícios e criados, eles teriam necessidades como os homens. Então eles pegavam vinho, leite, azeite, pães, carne e ofereciam como rituais a esses deuses. Coisas que nós vemos por aí, em determinadas praças, por conta de religiões de matrizes africanas também, por exemplo. São herdeiras desse tipo de pensamento. Deuses, entidades que precisam de comida e bebida para sobreviver. Será que Israel pensava nisso? É claro que não. Israel não acreditava que o Deus Todo-Poderoso precisasse de alguma coisa. Na verdade, essa ideia é completamente abominável. Paulo, por exemplo, vai dizer que Deus não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Atos 17, 25. Deus é eternamente autossuficiente. Alguma criança já te perguntou quem criou Deus? Normalmente as crianças perguntam isso, né? E a resposta é: ninguém. Nunca houve um dia em que Deus caiu em si e falou: nossa, eu existo. Ele sempre existiu, Ele é autoexistente, não dependendo de nada nem de ninguém, não sente fome, não sente sede, é Ele que dá a todos e ninguém lhe dá nada em troca. E os israelitas sabiam disso. Mas o contrário é verdade. Deus não precisa do seu povo, mas o seu povo precisa dele. E é por isso que tinha a simbologia dos pães na mesa, porque pão era alimento básico, como nós vimos. Portanto, o pão representava o cuidado de Deus para com o seu povo. É Deus dizendo assim: o pão de cada dia eu vou dar para vocês. É por isso que Jesus nos ensinou a orar assim: o pão de cada dia dá-nos hoje. É o pão de cada dia. Deus estava mostrando por meio desse símbolo que era Ele quem sustentava o seu povo. Deus não via apenas o que eles precisavam. Deus estava distante. Deus estava perto, suprindo suas necessidades. Ele protegeu aquele povo no Egito, abrindo o mar e fazendo com que o povo passasse a pés secos. Ele os sustentou no deserto, enviando pão do céu e água da pedra. Portanto, o pão era exatamente esse símbolo. Eu cuidei de vocês até aqui, e pode deixar que eu vou continuar cuidando. Essa é a ideia do pão. Irmãos, isso nos lembra algumas histórias. Por exemplo, a história de George Miller, um grande missionário e evangelista de crianças. Ele teve uma comunhão grandiosa com Deus. Ele registrou mais de 50 mil orações que Deus respondeu. 50 mil orações é muita coisa. Ele tinha um orfanato, esse missionário, George Miller. E certa vez, com 1.000 crianças órfãs para alimentar, ele acorda e um dos funcionários diz: não tem comida. Já pensou nisso? Se a gente, que às vezes se nós que somos casados, às vezes a gente fica, tem que fazer compra, e às vezes tem na nossa casa 3, 4 pessoas, 5, imagine 1.000 crianças que dependem do seu trabalho para comer. George Miller, então, ele registra no seu diário que todos os funcionários ficaram desesperados. E eles, e agora? A gente vai pedir para quem? E George Miller disse: não peço nada ao homem, minha aliança é com Deus. E ele conta que fecha o quarto e ora da seguinte forma: Pai dos órfãos, falta pão, em nome de Jesus, amém. E de forma extraordinária, passado alguns segundos, várias carroças com pães passaram na porta do orfanato e o chefe que a conduzia bateu na porta. George Miller atendeu e ele disse: Senhor Miller, fomos entregar estes pães para a família real no castelo. E eles disseram que os pães estavam muito assados. E por isso, para não jogar fora, resolvemos dar para o orfanato. Miller disse:
Não foram os pães que passaram do ponto, mas Deus que atendeu nossa oração e teve misericórdia de nós. O pão de cada dia, Deus proveu. Irmãos, às vezes, nós vivemos num ambiente hoje muito confortável. O reverendo até citou isso na sua oração. Às vezes, nós achamos que o leite dá de caixinha. O pão é o padeiro e apenas está tudo certo. E esquecemos que precisa chover. Os animais precisam comer. Pessoas precisam trabalhar e dirigir quilômetros e mais quilômetros para entregar a comida ao distribuidor, o distribuidor aos supermercados e você ali comprar e trazer para casa. Eu quero que você reflita nessa noite como que Deus tem cuidado de você. Quantas criaturas, por exemplo, animais, peixes e aves, perderam sua vida para alimentar você. É Deus cuidando de cada um de nós. Pense como a providência de Deus trouxe dos mais remotos lugares a porção diária para a sua mesa. O caminho que o trigo fez para virar pão e te alimentar. O cuidado com os animais e tudo mais. Às vezes, por vivermos num dos países que mais desperdiça comida por dia, alguns estimam aí 30 mil toneladas diariamente de comida desperdiçada. Às vezes a gente esquece que o pão de cada dia é Deus quem dá. E se Ele não abrir as portas do céu, todos nós padeceremos. Ímpios e justos. Então, irmãos, é momento de nós lembrarmos, ao olhar para esse texto, para o pão e para a mesa, lembrar que é Deus quem nos dá o alimento diário, é Ele quem cuida de nós. É nesse momento que nós paramos para agradecer. Veja, nós lemos no texto o Salmo 127, que diz que aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Você já parou para pensar como o sono é humilhante para mim e para você? Todos nós precisamos dormir. E o que é isso? Se não um anúncio de Deus para nós, um lembrete de Deus que nós somos frágeis. Normalmente nós dormimos quantas horas? Alguns 5, outros 6, 8, 10, não importa. É o tempo que Deus está dizendo para você o seguinte: enquanto você estava deitado, totalmente imóvel, frágil, o mundo continuou a funcionar. Continua a ter metrô do mesmo jeito. Trem, a bolsa de valores, com as suas altas e quedas. Tudo continua onde está. Os animais, os peixes, as aves. É Deus nos dando uma linda lição, que é Ele quem cuida de nós. Não é a força do nosso braço. Portanto, a lição que nós aprendemos, bem prática, da mesa e os pães, da proposição, da presença de Deus, é muito prática. Eu gostaria que você saísse com ela nessa noite. Deus conhece as nossas necessidades e podemos confiar que Ele as suprirá. Esse é um dos grandes temas da Bíblia e da vida cristã. Deus já sabe do que eu e você precisamos. Nossas necessidades estão diante da sua face. Ele jamais ignora as nossas preocupações ou é negligente quanto à sua providência. Não importa se você nesse exato momento precisa de sabedoria para lidar com o seu casamento. Se você nesse exato momento está passando por problemas financeiros por conta de um desemprego. Se nós estamos vivendo um período horrível no nosso país de bandidos subindo ao poder. Quando eu olho para a mesa da proposição, eu lembro, Deus vai cuidar do seu povo. Esse era o lembrete que serviu para o povo da antiga aliança e para nós também. Se você precisa lidar com uma doença séria. 2019. UPA de Itaquera. Eu fui sair do trabalho porque eu estava muito cansado. E já havia alguns dias já. Eu pensava que era por conta de noites mal dormidas. Eu estava dormindo mal realmente naquele ano. Precisamente naquele mês, em agosto de 2019. Eu falei, eu acho que eu preciso ir ao médico só para ver, só para tirar a dúvida. Pode ser uma gripe. Pode ser uma gripe. Vamos ver. Eu entrei, demorou horas e horas. Fui atendido. A médica colocou
aquela ferramenta de ouvir coração, pulmão e tudo mais, me falha a memória qual é o nome. E ela não falou nada. Ela falou, tira um raio-x. Eu fui. Demorou mais um pouco. O rapaz do raio-x me chamou, eu tirei a chapa, como eles chamam, né? Ele me fez 2 perguntas. Primeira pergunta, depois que ele olhou a chapa, falou, você tem câncer de pulmão? Nossa, muito sério isso, né? Falei, não, você é fumante? Não, também. Você vai ser internado agora. Quando ele me mostrou a chapa, 85% a 90% do meu pulmão não entrava ar. Eu tive aquilo que os médicos chamam de tuberculose pleural, onde a bactéria da tuberculose rasga a pleura e enche de água o pulmão. Não é fácil você receber um diagnóstico desse. Parece que o seu chão desaba. As paredes brancas do hospital começam a ficar geladas. Você sozinho, você se sente quase que abandonado. Até você lembrar de verdades tão preciosas como nós estamos tratando hoje. Que não importa o diagnóstico que você recebe. Deus vai cuidar de você. E veja, eu estava às vésperas de ingressar no seminário. Eu passaria no presbitério em fevereiro de 2020. E até ali o Senhor sustentou a mim e minha família. Porque Ele cuida dos seus. E a pergunta é, mas e se Ele, por questões da providência secreta e divina, eu viesse a óbito? A certeza que nós temos é a mesma que Lutero compôs no hino Castelo Forte. Se a morte enfim chegar, é o final para nós? Jamais, diz Lutero, com Ele reinaremos. Reinaremos. Então, quer em vida, quer em morte, somos o Senhor, como Paulo disse. Querem com diagnósticos terríveis, quer com a tristeza do luto, você que está passando por luto, é muito difícil. A mesa com os pães diz que Deus vai sustentar você. Esse era o lembrete. E qualquer que seja a sua dificuldade, confie que Deus vai te sustentar ao longo do caminho. Deus sabe o que nós precisamos, meus irmãos. E essa é a nossa maior lição que tiramos do texto. Como que a gente pode concluir aquilo que nós ouvimos nesta noite? Conclui-se disso que nós lemos, que a nossa maior necessidade é do próprio Deus. Era isso que se prestava à mesa com os pães. A nossa maior necessidade é o próprio Deus, onde encontramos comunhão e cuidado. Essa não é uma lição fácil de aprender, irmãos. Certa vez, o nosso Redentor, Jesus Cristo, após alimentar 5.000 pessoas, no dia seguinte, uma multidão foi atrás dele. Todos estavam querendo o pão. E Jesus, em João capítulo 6, verso 26, diz: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Aquilo que o povo realmente precisava era Jesus. Não o pão que ele poderia providenciar, mas Jesus. Apenas Jesus poderia perdoar os seus pecados. Apenas Jesus poderia satisfazer a sua alma. Apenas Jesus poderia levá-los a um relacionamento verdadeiro com Deus Pai. Apenas Jesus é o caminho para o nosso verdadeiro lar. E o que eles queriam? Mais pão. Estamos com fome. E Jesus responde em João capítulo 6, versos 32, 33, 35 e 51. Em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Alguém poderia perguntar, se é uma simbologia tão bonita da mesa da proposição, por que nós não temos a mesa da proposição aqui? Temos a mesa da ceia,
Mas por que não a mesa da proposição com os pães e 12? Porque tudo aquilo se cumpriu, ou apontava, melhor dizendo, para a maior providência de Deus na história. Não o pão físico, mas o próprio pão que desceu do céu, Jesus Cristo, que satisfaz os anseios mais profundos da sua alma. Quando Jesus falou sobre o pão vivo e verdadeiro que desceu do céu, ele está falando de si mesmo. Ele estava dizendo, eu sou tudo o que vocês precisam. Eu sou tudo o que vocês precisam. Eu sou o pão. Eu sou a eterna fonte da vida. Eu sou aquele que sacia a sua fome. Se vocês crerem em mim, vocês viverão para sempre. Irmãos, há uma grande lição. Nós não podemos entender que Deus é uma grande máquina cósmica de bênçãos, onde eu faço coisas por Ele e Ele me dá coisas físicas que vão satisfazer a minha alma. Não! É verdade, Deus cuida de nós. Jesus nos ensinou a pedir o pão de cada dia e Ele há de cuidar de cada um de nós. Mas o que nós realmente precisamos é o próprio Deus, vai para além das nossas necessidades físicas. Portanto, irmãos, não nos esqueçamos de que a nossa maior necessidade, eu não estou deslegitimando as outras, mas a nossa maior é Cristo. Pois Ele morreu para salvar a cada um de nós. Ele ficou nu para que nós fôssemos vestidos com a sua justiça. Ele foi coroado com espinhos para que um dia nós fôssemos coroados com a coroa da glória. Ele experimentou o nosso inferno para abrir as portas do paraíso. Que tipo de pessoa você é? Aventureira ou caseira? Não importa. Todos nós, de alguma maneira, estamos à procura de um lar. Um lar onde nós tenhamos comunhão e somos cuidados. A mesa e os pães da proposição eram um lembrete de que somente quando estamos com Deus temos verdadeira provisão. É aqui que temos comunhão com Deus e uns com os outros. É aqui que somos cuidados por Ele, para que assim cuidemos dos demais. Que Deus nos ajude, meus irmãos, porque ao ler um texto desse e cantar o cântico que nós cantamos, é realmente inspirador. Se eu temer, a fé faltar, não me deixará. Quando o tentador agir, sim, me guardará. Eu não posso me suster, o caminho é mau. Por vezes me esfria o amor, não me deixará. Que Deus nos ajude a crermos isso de todo o nosso coração. Amém.